pessoal! Estamos hoje no terceiro episódio da Nova Era Podcast. Hoje trazendo aqui um tema extremamente importante e pertinente, que é desvendando a perda de peso na menopausa. A gente sabe que a menopausa é um período extremamente importante para a mulher, de muitas mudanças organicamente, em termos de humor, de sono. E hoje eu trago aqui uma convidada mais que especial, uma pessoa admirável, que tem aí duas profissões maravilhosas e extremamente Obrigada. interligada com a endocrinologia, que é Raiane Alves, Rai Alves. Isso. Ela é educadora física de formação, nutricionista de formação, e eu tenho certeza que hoje a gente vai trazer muitas informações que vão agregar às nossas pacientes. Muito obrigada pelo convite, Rai. Pode se Eu, apresentar aí para o pessoal. eu que agradeço o convite, doutora Juliana. É um prazer estar aqui, né, para falar, né, esclarecer sobre um tema que é tão relevante para as mulheres, que é a menopausa. É, me diga uma coisa, nos seus atendimentos do dia a dia, tanto da parte de personal, que você faz as duas coisas, né? Personal, Isso. nutricionista, nos seus atendimentos do dia a dia, o que é que você percebe de queixas, tanto na parte da educação física quanto na parte nutricional, desse perfil de A pacientes? queixa número um, né, que eu elenco assim como número um, é a questão do ganho de peso, né? Então, assim, eu escuto muito delas dizem, ai, mas de repente chegaram aí 3 ou 5 quilos que não são meus. De repente, a balança subiu, de repente, minha roupa apertou e eu não percebi isso chegar. Como assim? Né? O que é que eu faço, né, em relação a isso? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Então, eu acho que a questão do ganho de peso, dessa mudança estética, né, que eu falo que mexe com a autoestima da mulher, eu acho que é a queixa número um. Em segundo plano, se eu fosse eleger, eu diria que a dificuldade que essa mulher passa a ter para ter um tônus muscular melhor, né? Ou seja, a ganhar aquela famosa massa muscular, principalmente aquelas mulheres que já têm o hábito de treinar, então elas chegam nessa fase e acham que tem algo que mudou, né? Poxa, algo mudou aí. Eu de repente tinha muita facilidade para ganhar essa massa muscular, eu treinava assim, eu me alimentava assim e ela chegava. E agora não chega mais. Algo freou. O que é que aconteceu? Então, eu acho que essas duas queixas são as queixas maiores, tanto para as minhas pacientes do consultório, tanto para minhas alunas de personal. É interessante, né, Rai? Porque nesse período existe, de fato, esse ganho de peso e existe uma mudança de composição corporal, né? Então, eu Exatamente. acho que as suas pacientes também devem se queixar muito de acúmulo de gordura abdominal. Abdominal. É. E aí, esse acúmulo de gordura abdominal realmente é um processo reconhecido. Endocrinologicamente falando, a gente tem na menopausa uma redução do hormônio feminino, uma redução da produção do estrógeno pelo ovário, porque o ovário ele entra num processo de atrofia mesmo, e isso é responsável por vários problemas que as mulheres relacionam aí durante a menopausa, né? Desde a questão do cansaço, Sim. insônia, os calores que a gente chama de fogacho. Muitas vezes as mulheres despertam à noite porque tem aquela onda de calor e aí isso leva muitas vezes a esse cansaço no dia seguinte, essa falta de disposição, até mesmo para atividade É. física. Há outros tantos fatores aí relacionados à menopausa, né? Osteoporose, perda de massa óssea, a questão do aumento do risco Sim. cardiovascular, sintomas gênitos urinários, né? As mulheres elas têm infecção urinária de repetição, a tão temida redução do desejo sexual, redução da Libido. libido. E aí, existe alguma abordagem que você se utiliza dentro da sua prática de educadora física para que essas pacientes consigam, né, ter esse ganho? Porque é uma paciente que já está mais cansada, mais irritada, muitas vezes porque não dormiu bem à noite, né? E aí, como abordar essa paciente lá na academia? Vamos lá, disposição. Como é que a gente faz isso, Rai? Não, e a gente precisa ter uma escuta individual, né? O trabalho do personal ele leva a isso, né? A gente precisa reconhecer que cada dia é um dia para aquela mulher. Então, eu preciso saber como foi a noite dessa mulher. Eu preciso saber o que é que ela está fazendo, se ela está cuidando de outros fatores relacionados, né, que podem ajudar também a ela
digamos, melhorar esse quadro, né? Além da questão da reposição, se vai fazer reposição hormonal, se não vai fazer, a gente sabe que existem outros fatores que estão relacionados, né, a essa questão de bem-estar, que vai melhorar o sono dela, não somente o exercício. Então, eu procuro ter uma escuta mais ativa para que naquele dia eu possa manejar o treino dela conforme o que ela consegue para aquele dia, né? Então, a gente já caiu por terra, né, Juliana, aquela questão de que você precisa treinar todo dia forte, porque senão, se você não treinar dessa forma, você não ganha massa muscular. A gente já sabe que não é dessa forma. Então, a gente precisa ter uma escuta diferenciada para que a gente possa equilibrar, digamos assim, né? Fazer um ajuste naquele treino, né? A gente sabe hoje que a musculação é uma atividade ímpar para essas mulheres que estão aí. Se eu pudesse eleger a atividade número 1, né, para uma mulher menopausada seria o treino de resistência, que é a musculação, porque a gente sabe que aí existe uma maior probabilidade dela vir a ganhar essa massa muscular e, junto a isso, gerar um processo de emagrecimento, né? Músculo hoje é saúde, né? Então a gente precisa realmente trabalhar em cima do ganho dessa massa muscular. Então os treinos são voltados para esse ganho de massa muscular, para romper essa barreira. E é tão interessante isso, Rai, porque isso torna realmente o trabalho do personal extremamente importante, né? É individualizado, o processo é para aquela mulher. E hoje é muito evidente isso, que a própria atividade física, a musculação, melhora muito os sintomas menopausais. Inclusive o próprio fogacho, que é o grande Sim. sintoma, né? Que as pacientes elas têm esse calor noturno, que realmente melhora muito com a atividade física, principalmente a atividade física muscular. Que aí Exatamente. é ganho de massa óssea também, Exatamente. né? Melhora dessa densidade mineral óssea, que ela também compromete muito nessa Nessa fase. fase. E na sua vivência nutricional, existe aí alguma abordagem específica para esse perfil de pacientes? Sim, né? A gente, assim, dentro da nutrição, quando a gente fala em menopausa, né, um dos pilares que a gente precisa organizar é o perfil alimentar dessa paciente, né, dessa aluna, vamos dizer. E a gente entende, né, que a gente precisa dar ênfase a uma dieta mais proteica. Eu gosto muito de trabalhar com uma estratégia que é modificar o perfil alimentar, né, dessa mulher para uma dieta mais do Mediterrâneo, então a alimentação natural, com base em frutas, legumes, aquela velha, né, equilibrada mesmo, alimentação, comida de verdade, né, frutas, legumes, verduras, né, as carnes mais brancas. A gente precisa melhorar a qualidade dessa alimentação. A gente precisa também entender que, como você falou, existe uma mudança hormonal aí. A gente, nessa fase, né, da menopausa, a mulher, ela se torna uma mulher mais econômica, né, porque o cérebro dela não consome mais aquela a glicose da mesma forma, a energia da mesma forma, né? Então ela se torna uma mulher mais econômica e eu preciso mudar esse perfil alimentar. Então eu preciso ter uma dieta rica em proteína e pobre em carboidratos ruins, né? Que a gente fala. Então os carboidratos simples, né? Que são os farináceos mesmo, o açúcar. Então precisa ser uma dieta pobre em açúcar e rica em nutrientes, né? Basicamente é isso, né? Focar na proteína e reduzir aí o açúcar, principalmente. Tá. Existe algum produto específico que você diz, esse daqui tem que ter para essa paciente? Existem os suplementos, né, indicado para essa fase da menopausa, mas assim como no treino de personal, a gente precisa ter uma escuta ativa para esse paciente, para Tá. essa mulher, e não generalizar. Bem individualizado, né, Por Rai? quê? Porque a gente tem aquela paciente que já se cuida, Sim. né, que entrou na menopausa e a menopausa não caiu assim de paraquedas na vida dela, e a gente tem aquela paciente que nunca se cuidou. Então, eu preciso saber o que é que eu posso fazer com cada paciente. Eu vou, primeiro, organizar a casa, fazer o básico que precisa ser feito. Aí eu não preciso de tanta suplementação, né? O básico que eu vou fazer, que é organizar a alimentação dessa paciente, já vai ser muito. E depois entra essa parte de suplementação. Então, o suplemento ele é muito bem-vindo, sim. Né, doutora Juliana? Mas a gente precisa avaliar para qual paciente. Então, não é toda paciente menopausada que vai chegar com uma requisição
de suplementos, tá? Então, a gente precisa Entendi. individualizar. É bem igual à endocrinologia, né? Porque em termos de reposição hormonal da menopausa, é extremamente individual essa análise também. A gente sempre faz o Exatamente. apanhado de todas as contraindicações, porque a paciente ela tem que ter indicação e não pode ter a contraindicação, né? Exatamente. E às vezes um hormônio que serve para um não vai servir para outra. Então, nesse perfil aí de análise, quando a gente encontra a candidata ideal sem contraindicações, com as indicações, elas têm um grande benefício em relação à reposição hormonal, tanto na disposição, na diminuição da doença cardiovascular, na diminuição da resistência à Sim. insulina, que a gente sabe, na melhora da composição corporal, na melhora da saúde óssea. Então, hoje em dia, a gente já tem hormônios aí bem seguros que a gente consegue lançar mão para essa paciente que tem indicação e não tem contraindicação, que eu acho que acaba agregando tanto no Exatamente. treino quanto na Na alimentação. alimentação, né? 60% das mulheres, elas já chegam nessa fase com aumento de peso, né, Rai? Então, É é bem essa verdade. questão de, será que era uma pessoa que já se cuidava? Será que é uma paciente que vai começar a se cuidar Agora. agora, né? Mas assim, a gente está falando das dificuldades, mas a gente sabe que é possível, né, Rai? É, sim. E como é possível a E- gente manejar essa menopausa da melhor forma possível? A gente tinha a menopausa como um grande tabu, né? Hoje em dia a gente pode falar, abordar esse tema menopausa, entendendo que é possível entrar na menopausa bem. É possível estar na menopausa bem Bem, também. é. E aí eu lembro da nossa paciente em comum, né, que a gente Ah, estava sim. falando aqui antes. A gente tem uma parceria, né, Rai, algumas pacientes Isso. em comuns. E essa paciente específica, ela chegou a perder, eu acho que mais ou menos uns 15 quilos no Não, intervalo já aí de está um ano. Já está mais, mais, né? quase 20 quilos. Desculpa. Vamos Vamos atualizar. atualizar. E aí ela, realmente, ela acima de 65 anos, já tinha passado da janela de oportunidade para reposição hormonal, mas a gente conseguiu fazer tratamentos não hormonais relacionados ao momento que ela estava vivendo, e a equipe multidisciplinar para ela foi Fundamental. fundamental, né? E aí, conta aí um pouquinho da sua experiência com essa paciente específica, Rai. Ah, esse de fato é um caso bem inspirador, né? Por sinal, hoje eu recebi uma mensagem dela. Essa paciente, né, ela chegou, eu me lembro muito bem, assim, você falando, eu me lembro daquela primeira consulta, né, onde realmente eu tive que ter aquela escuta, né, para entender qual era a dor dessa paciente, né, porque às vezes a paciente chega, eu estou menopausada, e não é somente isso, então a gente tem que entender a história dela, né, para poder ver a melhor abordagem para essa paciente. E ela queria muito fazer uma mudança, né, na vida dela, o estilo de vida estava muito desorganizado, tanto a questão da alimentação, né, quanto a questão do autocuidado e da parte da atividade física, que ela estava completamente sedentária, mas ela estava querendo se dar essa oportunidade. E aí a gente lançou mão da musculação para ela como atividade E ela primordial. nunca tinha feito, né? Era musculação. Nunca E tinha se feito musculação. encontrou E se encontrou na musculação até hoje. até hoje. E aí tá super bem, vem tendo resultados espetaculares. Vai correr a maratona. Exatamente essa mensagem que eu recebi hoje, me prepare para a meia do sol. Ah, E eu fiquei muito feliz, eu vibro muito com o resultado dela, porque é de fato muito difícil você sair de um estágio onde ela estava para onde ela está, né? Em 2 anos e 3 meses, é um tempo pequeno, mas como eu falo, não é impossível, né? Que a gente consiga fazer essa mudança. E de fato, a equipe multidisciplinar ela teve total importância nesse resultado, né? Porque a gente conseguiu abraçar essa paciente em todos os aspectos que ela precisava é, naquele momento. e é exatamente isso, né, Rai? Toda vida que eu pego uma paciente com esse diagnóstico de obesidade, eu sempre digo o seguinte: a gente está enxergando a pontinha do iceberg, que é aquele número na balança. O que é Exatamente. que tem por trás? O que é que tá ali, né, imerso na água, por trás daquele número da balança? São N questões, N questões. E aí essa abordagem integral, multidisciplinar, ela faz toda a diferença para o sucesso do tratamento. E tem mais.
essas pacientes, elas têm que ter o entendimento que é um processo mesmo, né? Não é do dia para a noite que vai mudar tudo. Claro, a mudança ela vai acontecendo aos poucos e esse trabalho em conjunto vai fazendo a diferença na vida dessa pessoa. Essa paciente realmente é uma inspiração. É, Toda vida que ela vai em consulta, eu digo que o consultório fica mais animado, parece que ela Um leva astral maravilhoso. leveza, né? Ela sabe que a gente está falando dela. Ela vai se identificar logo. É. E, Rai, me diga uma coisa. Existe aí, não sei, se eu fosse lhe perguntar, me dê aí 3 dicas que eu pudesse passar para as minhas pacientes, ou o pessoal que está ouvindo aí, nesse processo de perda de peso, nessa faixa etária, você como personal e nutricionista, 3 dicas que você poderia passar para essas mulheres. Dicas de ouro. Dica de ouro. A dica de ouro que eu falo, né? Dica número 1. Se você não tem um médico para chamar de seu, né? Um endocrinologista, procure, né? Porque a gente precisa entender como é que esse corpo está funcionando, né? Organicamente funcionando. E a dica número 2 é que você precisa basear o seu estilo de vida em 3 pilares fundamentais. O pilar número 1 é o exercício físico, né? Que a gente já citou aqui dos benefícios que ele traz nessa fase da menopausa, e entre outras também. O pilar número 2 é a nutrição, né? Uma alimentação equilibrada, ela vai surtir um efeito muito positivo também. E o número 3, e também não menos importante, o manejo do estresse, né? A gente sabe que a gente precisa lidar com esses fatores, né, emocionais, estresse nessa fase e que isso vai surtir efeito também para que ela maneje essa menopausa da melhor forma possível. E os demais, né, que a gente fala sobre sono, né, qualidade de sono, entre outros, eu acho que eles dependem muito desses 3 pilares, sabe? Porque eu digo que nem só são 3 pilares, né, no estilo de vida, são muitos, mas você organizando esses 3 pilares, eu acho que você só tem ganhos, né? A gente consegue faz um reparo em todos os outros. Bem na linha da medicina do estilo de vida, né? Que aí são realmente os pilares que a gente acaba trabalhando com a paciente em consulta também, consulta após consulta, justamente porque a gente acredita que para melhorar, precisa melhorar todos os âmbitos da vida, né? A gente não. E nunca é tarde, né? Nunca é Nunca é tarde. tarde. Óbvio que a paciente ou a aluna perfeita aos nossos olhos seria aquela que já entraria na menopausa com estilo de vida maravilhoso, treinando, se alimentando bem, e essa pessoa provavelmente vai ter um impacto menor da menopausa, né, quando ela chegar. Mas a gente entende, assim como a gente tem esse caso de sucesso dessa paciente que chegou ali já no pós-menopausa, que sempre é tempo de começar e mudar e vai ter um resultado, vai sim ter um resultado. E o resultado vai muito além do número na balança. Com certeza. É um resultado que mexe aí com o psicológico, com o humor, com o Mudança na relacionamento, qualidade de né? vida, Qualidade de vida como um todo. Exatamente. Realmente é um resultado muito além do número da balança. É um resultado de vida, né? Apesar da queixa, a gente entender que a queixa principal, como a gente falou, às vezes vem da balança, mas quando a gente vai analisar por fora, né, nos miúdos que a gente fala, sempre tem outras questões. E aí a gente sempre fala, o objetivo é esse, mas primeiro a gente ajusta outras coisas para no final a consequência ser essa perda de peso, essa melhora na autoestima, né? Que vem decorrente de todo esse trabalho lindo, maravilhoso. Obrigada, Rai. Aí eu que agradeço, eu espero ter contribuído para que Com essas pessoas, certeza. essas nossas ouvintes, né, elas consigam ficar mais claro, né, para elas, né, que a menopausa ela não é uma fase difícil, ela pode ser encarada de outra forma, né, que ela pode ser uma fase de sucesso na vida da mulher. Obrigada pela parceria, Rai. Eu admiro demais essa mulher aqui na minha frente. Eu também, é Ela realmente consegue ser muito completa no que ela faz, né? Nesse atendimento ao cliente dela, à aluna dela, tanto de personal como de nutrição. Então, muito obrigada pelo aceite ao convite. Tenho certeza que todo mundo amou suas dicas aí, dicas de ouro. Quem aí não, enfim, pulou alguma parte, volta para assistir novamente. Obrigada, Rai. É um prazer estar aqui com vocês. E aí eu queria que vocês que estão aí continuassem acompanhando aí nossa Nova Era Podcast, que não para por aqui.
É só esperar o próximo convidado. Obrigada.